Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos hoje aqui no nosso César Recebe, doutor Edivan Rodrigues, juiz de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande. Doutor Edivan, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da faculdade. Eu queria que o senhor tivesse esse primeiro momento para falar aqui para o nosso alunado como é a sua experiência como juiz e o que é que o senhor espera desse nosso podcast. Muito bem, agradeço demais o convite, é honrado em mais uma vez estar aqui no podcast da SES Rei para falar um pouco sobre minha atuação, sobre o direito, sobre o judiciário, sobre processo penal. Temas polêmicos. Temas polêmicos, estamos à disposição, doutor Bruno. Muito obrigado. Então vamos embora. Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre audiência de custódia, juiz de garantias, todo mundo vai esperar isso aí e a gente vai enfrentar esses assuntos. Tráfico de drogas e atuação policial, que eu acho que todo mundo que é advogado e também que acompanha a imprensa hoje, essas redes sociais, a gente sempre tem algumas dúvidas com relação a isso, certo? A palavra do policial, a gente sempre traz muita luz para esse assunto. Mas eu queria primeiro falar sobre essa decisão do STF, que descriminalizou o porte de droga, de maconha, 40 gramas para consumo pessoal. Como é que o senhor recebeu isso lá na sua vara entorpecente? Essa tese, essa hipótese de cabimento é muito comum. O senhor julga muito esses casos lá na vara? Desde 2006, nós temos uma lei de tráfico de drogas que endureceu o combate ao tráfico, associações criminosas. E de 2006 para cá, nós tivemos um aumento vertiginoso de pessoas presas, e inclusive mulheres, por tráfico de drogas, por associação, e muitas delas com pouca quantidade de droga. O que fez o STF? Ele procurou trazer um limite técnico e matemático para que a polícia, o judiciário, o Ministério Público tenham uma noção do que é tráfico e o que é usuário. Quando vem do judiciário, logicamente, é uma coisa que não é bem aceita, digamos assim. Se fosse uma lei com vários regramentos, seria uma coisa mais aceitável perante a sociedade. No entanto, doutor Bruno, o que eu tenho a dizer com relação a isso? Às vezes a gente cria um problema onde não tem problema. Na vara de entorpecentes, eu tenho centenas de processos de tráfico de drogas. E se eu sentenciei 2 ou 3 processos de 40 gramas de maconha, foi muito. Foi muito. Eu criei, inclusive, um modelo de sentença para tanto. Mas eu só usei 2 vezes. Veja, não há problema aí. Que o STF quis criar é apenas um parâmetro, que eu espero que numa legislação, uma política pública, venha definido o que é usuário e o que é traficante. E, na verdade, é uma lacuna que a gente que discute na academia já aponta desde a lei, quando no nascimento da lei. Porque, assim, de todos os diplomas legais ou internacionais que falam sobre drogas, a gente sempre tem que deixar muito claro essa distinção para não colocar em risco aquela pessoa que poderia fazer uso recreativo daquela droga e poderia ser facilmente compreendida como traficante. Só que, assim, a dúvida que ainda eu acho que subsiste na mente de todo mundo é se esse entendimento do STJ, ou do STF, melhor dizendo, perdão, se ele se enquadra para o usuário ou para o traficante. O STF deixou bem claro que é para o usuário. Posse de droga para uso. Inclusive, dentro dos 40 gramas, naquele limite de 40 gramas, ele deixa a possibilidade de que seja tráfico, desde que a autoridade policial, a autoridade investigativa, indique que aquela quantidade, mesmo 40 gramas, é de tráfico. Ficou uma coisa bem realística e para quem quiser trabalhar de forma, digamos assim, leal, de forma a interpretar o que o STF diz, não há nenhuma descriminalização de droga, inclusive só para maconha. Eu tenho vários casos dessa natureza com crack, mas que não se pode usar o precedente, porque o STF reservou para a maconha. Inclusive, eu acredito que isso é um pontapé inicial para a gente ter uma discussão muito mais ampla no futuro para outras drogas recreativas que, infelizmente, a gente sabe que convive. Porque, como advogado criminalista, a gente tem que conviver com a divergência de posições, de entendimentos. Não é aquilo que eu entendo como certo, a vida boa, mas como a sociedade, de certa forma, se habituou a ser. E até sobre a questão histórica do universo do uso de drogas, que a gente sabe que não é uma coisa usual. Tem muita, como a gente estava falando antes, tem muita questão de não é burocracia o tema, é como se fosse muita
tem muita dúvida com relação a isso, muita reserva de falar sobre isso, algo que a gente anda no meio da rua e a gente sabe que tem. Então, assim, talvez o STF tenha feito um bem para a sociedade quando trouxe essa luz, porque o Brasil ele tem uma trava muito grande com relação a algumas discussões, simplesmente porque ele não quer enxergar alguns problemas que nós temos. E é isso assim, que me traz tanta vontade de perguntar para o senhor, que é juiz da vara de entorpecentes, como é que a gente vai trabalhar essa questão da audiência de custódia, né? Como a gente vai, juiz de garantias, nesse novo universo que está sendo criado na prática, quando a gente esperou esses 3 anos. 3 anos a gente esperando isso. Como é que o senhor está esperando? Bem, com relação à decisão do Supremo, o Supremo é forçado a debater, a decidir temas polêmicos que muitas vezes o Congresso, que seria a casa adequada para se discutir tais temas, não o faz. E aí o Judiciário é obrigado e recebe a responsabilidade sobre isso. O que eu espero é que, diante da decisão, haja um efeito no Congresso para que o Congresso paute uma nova lei de drogas com a política pública mais adequada. São quase 20 anos da lei de drogas. Ao meu entender, ela não resolveu o problema. Quando uma política pública não resolve um problema, nós temos que repensá-la e readequá-la. Aí vem uma questão... Um pequeno parte. Pois não. Talvez a gente veja isso na Lei Maria da Penha. Quantas reformas já aconteceram na Lei Maria da Penha? E quantas reformas aconteceram na Lei de Tráfico de Drogas? Exato. A Lei Maria da Penha é uma cultura, infelizmente, machista, patrimonial, patriarcal, que a norma não resolve sozinha. Então, é preciso uma mudança de cultura de todos, da sociedade, de homens, de mulheres, das autoridades, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das instituições, para conter e fazer valer uma nova cultura, uma cultura de respeito aos direitos das mulheres. Infelizmente, não é somente a norma. A Lei Maria da Penha, pronto, vai resolver. Não é bem assim. É preciso uma mudança de cultura, com a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, mas sempre a demonstrar, olha, não tem como mais tolerar esse tipo de situação. Verdade. Talvez essa alteração da Lei 14.994, eu entendo que foi uma última chance. É como se fosse, assim, talvez o último momento que uma pessoa machista, que compreenda, ou que se compreenda como tal, queira viver em sociedade. Porque a retirada de direitos ou a imposição de uma norma tão forte, olha a pena mínima de 20 anos, a gente já tem que trazer uma luz para isso. E todas aquelas outras alterações que vieram em conjunto com ela, que o povo não fala. Uma das situações que eu venho sempre trazendo muita luz para isso é a questão do pátrio poder, né? Do poder do pai, ou poder familiar, né? Que é mais contextualizado atualmente. O agressor, uma vez condenado, fora perder cargo, fora perder emprego público, fora perder mandato eletivo, não ser diplomado, fora tudo isso, ele vai perder o direito de conviver enquanto família. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, assim... Mas o parâmetro que eu trouxe para a questão da droga é porque, enquanto a Lei Maria da Penha vem sofrendo alterações continuadas, dada a sua importância, a lei de droga não. A gente vai sempre encarcerando, deixando aquelas pessoas excluídas, e a gente não se depara com alterações legislativas. Pois é. E quase a metade da população carcerária está presa devido à lei de drogas. Infelizmente, isso atinge também a mulher. Hoje, o universo feminino aprisionado, 28% diz respeito a mulheres. E é, assim, de certa forma, muito ruim para a sociedade. Nós tínhamos uma sociedade, isso no mundo, não só no Brasil, mas nós tínhamos uma sociedade onde a mulher não era criminalizada em si. Com a lei de droga, ela passou a ser criminalizada. E a gente precisa entender, não é a defender, logicamente, a atuação de mulher no tráfico, mas é o porquê, qual é a causa que essa mulher foi levada até o tráfico de droga. Como ela chegou lá, né? Como ela chegou lá. Como advogado criminalista, o senhor sabe muito bem que
muitas mulheres são presas tentando entrar com drogas no presídio. Essas mulheres, o que acontece? Elas são forçadas a levar essa droga para lá. E essa informação de que ela é forçada é uma informação extra-autos que não chega ao processo. Porque se uma vez chegasse ao processo, teria o álibi, a defesa da coação moral irresistível. Mas ela não pode chegar e dizer que foi forçada. Por quê? Qual é o fato? O filho dela está preso, o marido dela está preso, um parente dela está preso. E, ao entrar ali, nós temos facções criminosas que aliciam essas pessoas como soldado e exigem que a mulher entre com droga no presídio. É uma falência do sistema. Essas mulheres estão sendo levadas forçadamente a entrar no mundo da droga. Por óbvio que isso não chega ao processo e ela é condenada. E a gente fica de mão atada, né? Exato. A gente como defesa, o senhor como juiz, a justiça como um todo. Qual é o caso? Ela entrou com droga no presídio, é o fato. Qual seria a defesa? Ela dizer que foi coagida. Mas ela não vai dizer, porque você sabe que se ela disser, ela vai sofrer represálias maiores. Verdade. É um problema gravíssimo. Verdade. Que precisa ser repensado. Tem que primeiro ser analisado. Uma coisa que eu fico muito triste no Brasil, doutor Edivaldo, não sei se o senhor concorda comigo, é que a gente faz muito pouco ciência do direito penal. A gente faz muito achismo. A gente faz mudanças a depender do gosto, a depender da intenção de uma pessoa. E a gente analisa muito pouco, a gente testa muito pouco, a gente observa muito pouco. E essa questão mesmo da audiência de custódia, e que a gente vai começar a falar agora, é algo muito maior do que o Brasil. É algo muito integrativo. E por que a gente demorou tanto para colocar na prática? Pois é, a audiência de custódia é algo que existe há séculos em outros países, há séculos, literalmente. Na América Latina, apenas o Brasil não tinha audiência de custódia. E observe que foi o judiciário que impôs a audiência de custódia através da ADPF 347. E depois veio a resolução do CNJ que implantou, com muita resistência. E, infelizmente, essa resistência partiu do judiciário, do Ministério Público, de delegados e de advogados. São dados. Por quê? Todas as associações dessas classes intentaram ação direta de inconstitucionalidade do Supremo contra a audiência de custódia. Fato isso. Tudo que você está falando é fato. Verdade, concordo. Mas qual é o problema da audiência de custódia para que essas pessoas não queiram que ela seja implementada? A audiência de custódia apenas muda a forma de análise da prisão de uma pessoa. Antes, o juiz analisava através de quê? De um papel. Simplesmente ele não via a pessoa, não conversava com a pessoa, chegava o papel e, vale salientar, àquela época, antes do pacote anticrime, o juiz decretava a prisão de ofício. Então, ele não tinha nem a diligência de ouvir o Ministério Público. Chegou ao auto de prisão em flagrante, do papel mesmo, ele decretava a prisão, convertia. Agora, a audiência de custódia, e eu digo sempre que não está sendo praticada como deveria ser, perfeito, porque a audiência de custódia é uma análise dialogada, oral, de todas as partes, inclusive do acusado. O acusado, ele é a principal peça ali, ele vai dizer ao juiz o que aconteceu, o que é que ele quer, como é. O juiz precisa entender a situação daquela pessoa. Ouvir o requerimento das partes, se procurar, agora nós temos as medidas cautelares, que pouco são aplicadas, mas que deveria ser analisada uma a uma antes de que a gente ensina, e está lá na doutrina, dizendo que a prisão é a última rácio. Mas o que a gente aplica geralmente? Ou é a liberdade provisória, ou é a prisão. É a primeira rácio, quando deveria ser a última. Eu preciso analisar se alguma daquelas medidas cautelares são cabíveis ou não. E isso resolve o problema, né? Acautela o processo. Verdade. Isso é a finalidade da audiência de custódia. Veja, o habeas corpus se via para quê? Para alguém que era preso dizer, opa, eu quero ir perante o rei. Então o rei dava um habeas corpus, traga-me o corpo. A pessoa ia perante o rei. Essa é a finalidade da audiência de custódia. Traga o réu para que o juiz possa, na frente do acusado, enxergar o direito dele. Como foi esse crime? Será que essa pessoa tem direito de responder o processo em liberdade? Porque, veja, a regra é responder em liberdade. A regra está na Constituição, deveria ser assim. Mas, de fato, o que acontece? A regra é responder preso. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu resgato aqui uma questão do diploma legal, da lei, que a gente sabe que o habeas corpus tem a prerrogativa de você, em sede de segundo grau também,
do réu, né, do paciente, ser conduzido. Só que são 21 anos de advocacia, de militância. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca vi. Talvez o mais próximo que eu tenha acontecido, numa atuação própria minha, particular minha, eu solicitei que isso fosse que acontecesse, né? Fosse aplicado esse diploma, essa parte da lei. Aí o desembargador disse, não, assim eu revogo. Aí antes de mandar vir, ele mandou liberar o rapaz. Quer dizer, sanou o problema. Mas aquilo que a gente tinha como algo que integra o Brasil como integrante da América Latina, da América como um todo, a gente não tinha. Porque, assim, era pontual. Então, o direito que eu consigo para um cliente meu não é o direito que o seu José tem, que Dona Maria tem. Isso é um problema muito grande. Porque a gente tem que conceber o direito como se fosse algo plano e algo universal, para a gente não ser uma coisa, uma prerrogativa de A ou de B ou de C. Então, assim, a questão do plantão que nós temos, nós temos plantão judicial 24 horas. Não é assim que funciona? Isso. Só que as pessoas não sabem como acessar o plantão judicial. Então, é uma coisa muito carente a comunidade como um todo. E quando o senhor fala da audiência de custódia e das pessoas que foram contra, sobretudo, eu acho que existe um sentimento de acomodação ou de alguns integrantes da justiça que a gente faz parte, que é contra o novo. Só que a gente não pode ser contra o novo, porque o novo sempre vem, né? Já dizia o poeta, e eu acho que a gente não pode ser contrário à lógica da coisa. Então, a audiência de custódia não é o novo. A audiência de custódia é uma necessidade que nós tínhamos que ter no Brasil para salvaguardar pessoas de forma indiscriminadas. E eu mesmo tenho vários outros questionamentos, como é que a gente não tem no Brasil ainda a questão do interrogatório em sede policial gravado. Se todos os processos judiciais do Brasil como um todo, sobretudo depois da pandemia para cá, são por mídia, por que só o do inquérito policial é texto? Então, assim, eu já perguntei isso para várias autoridades e eu não consigo entender essa lógica. Talvez seja a mesma lógica da audiência de custódia. Então, assim, vamos agora entrar já num outro ponto, que talvez converse um pouquinho sobre isso, que é o juiz de garantias. O juiz de garantias 2019. 3 anos de suspenso. 2019. Depois veio a pandemia, todo mundo esperando aquilo, uma mudança muito grande. Primeiro, vou dizer para todo mundo o que é juiz de garantias, que talvez pode ser que a galera não saiba. Né? Enfatizar essa questão que você coloca, que nós do direito somos extremamente conservador. O direito em si é conservador. Eu digo aos meus alunos o seguinte, olha, a gente teria que ser liberal, entender que conservador em termos de mudança. Então, mudar, você diz, o novo sempre vem. Quando vem algo novo, é impactante para o direito, para os operadores do direito. É como se eu aprendi na faculdade dessa forma, eu tenho que praticar dessa forma a vida inteira. Veja, eu cito sempre exemplos da questão das medidas cautelares, de 2011. Certo. Antes de 2011, o que é que nós tínhamos? Ou era liberdade provisória ou prisão. Era um binômio. As ementas das faculdades eram da prisão e da liberdade provisória. Depois de 2011, você pode fazer uma pesquisa que ainda nós temos ementas de faculdades com da prisão e da liberdade provisória. Não é mais assim, mas nós ensinamos dessa forma ainda. E o ensino da faculdade vai para as práticas dos tribunais. E nós temos uma resistência muito grande quando vem algo novo. Alguém disse que a audiência de custódia era uma jabuticaba brasileira. O termo jabuticaba brasileira é porque só existe no Brasil, só explicando. E aí eu tive que mostrar a essa pessoa que era o contrário, que em todos os países da América Latina, inclusive nos Estados Unidos, existe a audiência de custódia, a primeira audiência do acusado com o juiz. É o juiz que delibera se ele vai ficar preso ou não. E só não tinha no Brasil. Mas o que é isso? Isso é o reflexo do nosso curso de Direito, que é extremamente conservador. Ele não consegue entender o novo ou algo que veio para modificar. O juiz de garantias. O juiz de garantias é a efetivação do sistema acusatório. Puro. E o sistema acusatório, ele vem com a Constituição de 88. Só que nós não implementamos o juízo acusatório ainda, o sistema acusatório ainda. Nós temos um sistema inquisitorial. E aí o juiz de garantia vem para separar essa função do juiz na análise do inquérito policial, da prisão do acusado e das diligências que o delegado pede. Ora, na vara de entorpecentes,
eu digo que sou, esse é o termo a ser usado, contaminado pelas provas. Por quê? A polícia, como é que ela faz a investigação de tráfico de droga? Através de interceptação telefônica. Eu autorizo. Vem para mim, antes de qualquer julgamento. Eu tenho conhecimento de todas aquelas interceptações. Por óbvio que o juiz vai se imiscuindo numa prova que não deveria para julgamento. Chega a denúncia, é o mesmo juiz que vai fazer a instrução com todos aqueles áudios e aquelas conversas já formalizadas. Para você fazer uma contraprova para mostrar ao juiz que não é bem aquilo, é muito difícil. E a finalidade do juiz de garantias é simplesmente separar essa função. Olha, aquele juiz que trabalhou aquela prova, que ouviu tudo aquilo, ele não vai ser o mesmo do julgamento. Para quê? É uma proteção ao juiz. É o que Aury Lopes Júnior chama de a estética da imparcialidade, para que o juiz ele possa receber o processo para julgar, ouvindo as duas partes, princípio da oralidade na audiência, e ele decida, ouvindo as duas partes de forma com paridade de armas. Com chances iguais, né? Com chances iguais, e não por tudo aquilo que ele ouviu antes. Simples assim. Infelizmente, e aí nós temos a resistência de, mais uma vez, magistratura, Ministério Público, a advocacia, a figura do juiz de garantias. É mais um juiz. E qual foi, infelizmente, o fundamento do ministro Fux para suspender? Isso iria arcar com muito dinheiro para contratar um novo juiz. Mas veja, não há necessidade de contratação de juiz algum, é apenas funções. Campina Grande, nós temos 4 varas criminais. Hoje temos 5, mas serão 4 varas criminais. Primeira, segunda, terceira e quarta. Qual é a solução? Que infelizmente não foi dada, eu vou já explicar como é que se foi. Mas qual é a solução? O inquérito policial da primeira vara, o juiz natural é o juiz da primeira vara, é ele que vai julgar. Mas ele não teria acesso a esse inquérito. Quem seria o juiz de garantia da primeira vara? O da segunda vara. Perfeito. O juiz da segunda vara analisaria a prisão, analisaria todas as medidas cautelares, receberia a denúncia, como disse o Supremo. Foi uma outra discordância minha, que a denúncia não deveria ser recebida pelo juiz de garantias, e sim pelo juiz da causa, e encaminha para o juiz. Aí sim, o que é que o juiz da primeira vara vai fazer? Marcar a audiência, ouvir as partes e julgar o processo, sem ter participado antes. E o processo que cai para a segunda vara? Igualzinho. O juiz da primeira vara é o juiz de garantias. E quem vai julgar? O juiz natural, que é o juiz da segunda vara. São funções, não precisa ter um outro juiz. Infelizmente, o CNJ propôs 3 modelos, que é um dos modelos que eu não concordo, mas que o Tribunal de Justiça da Paraíba instalou, que é a regionalização. Criar 2 juízes de garantia em João Pessoa, 2 juízes de garantia em Campina Grande e 1 juiz de garantia em Patos. Para João Pessoa, toda a região metropolitana. Para Campina Grande, toda a região de Campina Grande e as outras circunscrições. E Patos, todo o sertão. Bom, o CNJ assim autorizou, está legal, vamos para frente. É um modelo do qual eu não concordo, você está criando a figura de um juiz. Não deveria ser assim, são funções. Não se cria um juiz de garantias. Se cria funções e dentro de uma das funções é o juiz de garantia. Mas tudo bem, vai dar certo. Até porque, assim, salvo engano, lá em São Paulo, já tinha um protótipo disso, né? E já tive chance de atuar em vários que teria a aplicação do que seria o juiz de garantias. E um juiz de garantias, quando ele fica à frente só de uma vara especializada, às vezes ele não vou dizer que ele esquece do mundo público dele, porque ele não tem como esquecer, porque é uma obrigação dele. Mas ele fica muito mais fixado naquela matéria. E quando se seguíssemos o modelo que o senhor propôs, por exemplo, o juiz nunca ia deixar de estar com os 2 vieses na mente. Ou seja, ele iria atuar como juiz de garantias para outra vara e na outra, na vara, no processo dele, ele iria ser o juiz normal, o juiz que iria conhecer e julgar o mérito. Na Justiça Federal, que inclusive vai ser uma pauta futura de outro podcast, está nesse mesmo formato. João Pessoa, Campina Grande, e assim vai. Mas o que eu quero trazer aqui como discussão é o que a gente pode esperar de forma prática. O senhor trouxe um assunto
que eu acho que a gente precisa trazer luz para isso. O sistema acusatório puro. A gente tem muitos, não vou dizer assim, tem muitos princípios dentro do processo penal, muitos regramentos dentro do processo penal, que a gente, às vezes, tem aquilo, mas não tem na prática. E essa questão do sistema acusatório, que o senhor colocou que seria inquisitorial, ou que seria algo híbrido, misto, eu acho que nós temos a primeira chance, ou a chance da primeira vez de nós termos uma discussão. O senhor trouxe uma situação, um depoimento, um relato, e eu me lembrei do discurso de defesa de Sócrates. Sócrates, antes de começar a se defender da acusação formal, ele teve que se defender de tudo aquilo que ele teria feito antes, na sua juventude, na sua meia-idade, e até chegar naquilo. Eu acho que a gente faz isso, meio a advocacia criminalista, a gente faz muito isso. A gente tenta trazer um viés humano para a causa, muito mais para tentar ver se a gente consegue chegar para analisar e para discutir coisas que a gente não tem como discutir, que é difícil. E aí a gente falava antes de começar a gravação dessas missões da gente, né? A sua missão como julgador, a minha missão como criminalista, e como elas interagem e se complementam. Então, se é difícil para o senhor ter que ouvir e, como dizem os jovens, ter que ver e depois desver, como é que acontece isso? Como é que faz isso? Será que a gente só veio descobrir isso em 2019? Será que a gente só veio descobrir que não tínhamos custódia quando? 17, 16? 2015. 15, por ali? Então, veja, o que eu acho é que as revoluções elas acontecem cada vez com um tempo mais curto, né? Dizem a história e os historiadores. Mas a revolução dentro do direito, eu acho que deveria se propor a uma discussão mais ampla e muito mais clara para a gente poder trazer efeitos práticos. Essa geração já poderia conviver com algo muito mais grandioso e muito mais proeminente, assim, muito mais prático, se a gente tivesse isso. Com certeza. É isso que me traz talvez a paixão, a vontade de discutir direito penal, processo penal, desde sempre. O juiz de garantias, ele vai ser, na realidade, o juiz de direito que vai trazer a Constituição para dentro do processo penal de uma forma tão bacana, tão sublime, e vai permitir que o seu colega, que vai complementar a tarefa, né, a missão, ele vai julgar o mérito do processo sem ter necessariamente que discutir questões que não guardam relação com aquilo. E o que eu quero trazer? Quero trazer que, dentro do universo das drogas, como o senhor colocou, e atua, a gente tem sempre uma discussão muito grande que seria dessa atuação policial. Eu vejo aqui e acolá colegas trazendo discussões sobre o depoimento policial, o depoimento de vítima, o depoimento do acusado, que a gente esquece que o acusado, ou o réu, né, melhor dizendo, o interrogatório dele é elemento de prova também, elemento de defesa, né? É uma etapa importante da defesa, mas também é elemento de prova. Como é que o senhor enxerga isso? Veja, mais uma vez reforçando o caráter de resistência que nós temos ao novo. A audiência de custódia é um avanço em termos do processo do sistema acusatório, dá um passo para que juiz, promotor, advogado, numa audiência, delibere se o réu vai responder o processo em liberdade, ou preso, ou sob aquelas medidas cautelares. Um outro avanço, em 2019, com o pacote anticrime, foi a proibição do juiz decretar a prisão de ofício. E houve muita resistência dos colegas juízes, de todos os operadores do direito com relação a isso. Era algo assim óbvio. Como um julgador pode, de ofício, decretar a prisão? E eu falava sempre para os colegas, vamos a um caso prático. Imaginemos que o juiz decreta a prisão de ofício. O processo vai para onde? Para o Ministério Público denunciar. O Ministério Público pede o arquivamento daqueles autos. E aí? Como é que fica? Como é que fica a situação? O juiz, me explica. Ele está com um réu preso. Não, é do processo. Não é do processo. O sistema precisa funcionar de forma objetiva. Essa deve ser a lógica. O promotor pediu, o juiz decreta ou não. O promotor não pediu, o juiz não tem que decretar. Uma vez eu fui trucidado numa audiência de custódia, porque um caso rumoroso envolvia aqueles explosivos e audiência de custódia, o promotor pediu a liberdade provisória.
sem problema. Concedia liberdade provisória. E era naquele pós-lei de crimes do anticrime, onde havia se proibido, o Supremo não tinha nem deliberado, mas meu entendimento é que o juiz não poderia mais decretar de ofício. Mas fui trucidado. Como é que pode o juiz colocar uma pessoa presa? Se fosse eu, prendia? Beleza. Hoje está sedimentado isso aí que não pode. Bom, logo em seguida, depois disso, outro avanço é o juiz de garantias, que a gente espera que, sinceramente, seja implementado. Dia 20 de novembro haverá essa implementação. Mas a maior mudança é uma mudança de mentalidade, não só do juiz, mas de promotores, de advogados, da mudança de mentalidade para entender que o processo ele tem que ter um sistema acusatório e o juiz precisa ficar no lugar de receber as provas e não de produzir as provas. O Ministério Público tem a obrigação de produzir, a defesa de defender. Eu cito um exemplo clássico de uma audiência. Até 2008, eu lia a denúncia para as partes. Depois, ficou claro que não existia no Código de Processo Penal essa prática. E é isso que eu digo, às vezes, para os meus alunos. Cuidado com a praxis. A praxis ou aprendizado que você aprende nas audiências, no estágio. Isso é muito importante, a praxis. Mas tem coisas que, se você não estiver atento, você aprende errado. E eu estava fazendo audiência e um advogado de defesa, quando eu comecei a audiência, como é que começa a audiência? Eu digo qual é o caso a ser julgado, quem é que vai ser julgado, quais são as partes, quais são os advogados que estão presentes e passo a palavra ao Ministério Público para que ele ouça suas testemunhas. Produzir a prova. Produzir a prova. E o advogado disse, pela ordem, excelência, faltou o senhor ler a denúncia. E eu disse, olha, doutor, o juiz não pode ler a denúncia porque ele estaria quebrando a paridade de armas, se assim ele teria que ler a defesa prévia também, tudo bem. Mas eu achava que ele ia entender. Mas ele disse, não, aí vai anular a audiência, porque o Código de Processo Penal ele exige que o juiz leia a denúncia. Aí eu respirei, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou suspender aqui por 5 minutos e eu quero que o senhor me mostre no Código de Processo Penal onde é que diz que o juiz tem a obrigação de ler a denúncia. Esperei, ele procurou, disse, doutor, vamos continuar na audiência, não existe. Isso é uma prática que deve ser extinta. O juiz deve ficar aquém. Se eu ler a denúncia, eu vou estar quebrando a minha imparcialidade, porque eu teria que ler também a defesa. Agora, o Ministério Público quer ler a denúncia, aí eu passo a palavra a ele. É uma opção dele. Quer ler a denúncia? É uma opção dele. A defesa pode gritar lá, eu quero ler a defesa. Bom, vamos perder tempo aqui, mas eu vou dar paridade de armas. Vou dar oportunidade para isso. São coisas que a gente precisa ir mudando e modificando. E ou a gente entende que o direito não é uma coisa sedimentada, pronta, acabada, e que a gente precisa aperfeiçoar, ou fica difícil. Perfeito. Inclusive, o colega não observou que o que o senhor estava fazendo era protegendo o direito do cliente dele. Daí a percepção de que tem que mudar a cultura, não só do juiz, mas também do promotor, do advogado. Quer ver um outro exemplo? E aí é cultural e tradição. Paridade de armas. O Ministério Público, geralmente em sala de audiência, senta ao lado do juiz. A defesa, com seu constituinte, senta num local diferente. O tribunal do júri é mais democrático. Por quê? Porque o promotor fica num canto e a defesa no outro. Mas nas salas de audiência e nos tribunais, isso fere a imparcialidade objetiva. O professor Lênin Streck, ele cita um exemplo de um colega catedrático que estava visitando o Supremo Tribunal Federal, no tempo daquele julgamento do mensalão. E ele viu o procurador sentado ao lado dos ministros. E ele pergunta ao professor Lênin Streck, ele vota também? De fato, se você olhar a foto do Supremo Tribunal Federal, está lá o procurador. Que é isso? O procurador não integra o Supremo, mas é uma tradição. E aí nós temos, assim, dificuldade de quebrar a tradição. Qual é o problema do procurador estar como está a defesa? A defesa não sobe na tribuna, não fala? Qual é o problema? Nos tribunais de justiça, nos TRS, em todos os tribunais do TRF, o procurador está lá com os julgadores. Nós temos que mudar essa prática. Ah, mas é uma tradição. Tradição se quebra. E para quê? Mais uma vez, volto a citar a tese de Lênin Streck. A imparcialidade objetiva. Ora, se o promotor está ao lado do juiz, e nós já tivemos casos de troca de mensagem de promotor e de juiz combinando decisões.
O que tá certo, os advogados podem até entender. A praxe mostrou isso aí, a tradição, mas um acusado, uma testemunha, diz: ele é juiz também. Ele que julga. E por que ele está lá e eu estou aqui? São coisas que a gente precisa mudar. Eu recordo de um julgamento do júri do qual eu participei, que num dado momento o senhor disse que a gente fica equidistante, é verdade, no júri. Só que tem um cantinho no júri que é o banco dos réus, que fica na frente da defesa. Guardando a devida proporção, é como se fosse o cantinho da reflexão que a gente faz com as crianças. E eu recordo que, num dado momento do júri, o promotor estava muito duro falando com ele, era um jovem, tinha 19 anos, mais ou menos, 20 anos, e ele começou a chorar. E aquilo me doeu. Eu era bem novo mesmo. Não era, já faz mais de 10 anos isso, mais 10 ou 15 anos. Eu me lembrei que a reação que eu tive foi de levantar, peguei um copo d'água, dei para o réu e fiquei ao lado dele. E aquilo comoveu os jurados. E aquilo tocou o promotor. Aí ele olhou e disse assim: doutor Bruno, o seu lugar não é aí, não. Aí eu levantei e disse: pela ordem, excelência. Quer dizer que o lugar daqui é só das pessoas que são excluídas e condenadas previamente. Aí ele: não, pode ficar aí, pode ficar aí. Então, veja, é isso que a gente tem que discutir. A gente tem que trazer luz para isso. Porque quando eu vejo o senhor com essa claridade de visão, de trazer isso de uma forma muito, muito objetiva, muito pontual, eu fico extremamente feliz. Porque depois de um tempo, não é que a advocacia aceite, é porque eu acredito, meu pai disse que quem acha não sabe de nada. Eu acredito que as pessoas que representam a gente têm que ter as pautas muito claras. A gente, enquanto advogado, enquanto eu chego, por exemplo, faço uma audiência com o senhor, que eu sei que o senhor é uma pessoa íntegra, correta, e, enfim, está perto ou não de um promotor não vai mudar em nada. Mas se eu chego em São Paulo, chego no Rio de Janeiro, chego na Justiça Federal e eu vejo aquilo trava a gente. Só que a gente nunca para. Mas as pessoas que a gente chama no direito de quem de direito, né? Quem de direito? As pessoas que deveriam lutar por isso deveriam realmente ter uma bandeira muito clara para que a gente tivesse condições de, num futuro não muito distante, eu não quero que meu filho, que talvez faça direito, tenha, ou quem sabe meu neto, tenha a possibilidade de estar, como a gente está aqui, sentado numa audiência da forma mais correta do mundo. Veja, não é um absurdo, mas assim, é difícil para a gente trabalhar com relação a isso. Então, quando a gente fala mas vamos voltar para a questão da atuação policial. Atuação policial, tráfico de drogas, prova como um todo. Eu acredito que o tema prova para o alunado como um todo e para as pessoas como um todo é um tema que demanda, assim, demandaria pelo menos uns 4 ou 5 podcasts, viu, Gilberto? Porque eu acho que ninguém entendeu o que é prova até hoje. A gente não sabe o que é indício, a gente não sabe o que é prova, a gente não sabe o que é lógica. O que o povo do direito não sabe o que é lógica, pelo amor de Deus, eu não sei o que nós. Às vezes você pensa, não, mas fulano disse isso, mas meu irmão, ele disse isso, mas a lógica está toda no contrário. Então, como é que a gente concilia essa fala do policial, a lógica, o que é indício, o que é prova? Como é que o senhor compreende isso? Eu fico feliz que os tribunais superiores, eles é que vêm ditando essas novas políticas judiciárias acerca da análise da prova, principalmente em casos de tráfico de drogas. Você veja, 2 acórdãos paradigmas do STJ tratam da abordagem policial e da entrada em domicílio. Qual era a nossa grande regra? Crime permanente, cabe a busca e apreensão no momento. Ok, mas veja, como disse o ministro Schietti no voto memorável, que eu inclusive uso em algumas minhas decisões, é preciso que antes da entrada exista a certeza da existência do crime, a certeza da existência do flagrante. E eu passei a usar o seguinte argumento: a entrada na casa para descobrir após o flagrante, há um crime flagrante anterior, que é um flagrante desrespeito ao direito da inviolabilidade do lar do cidadão. E é isso, muitas vezes, que acontece e a gente sabe. E a prova é muito frágil para garantir
que a palavra do policial, e aqui não é nenhum demérito à palavra do policial, nem ao trabalho do policial. O trabalho que a polícia faz é extraordinário com relação ao combate de tráfico de droga. Mas, olha, eu defendo que todas as instituições elas precisam ser aperfeiçoadas. Inclusive o trabalho policial, o trabalho do juiz, nós vemos trabalhando isso aqui. Precisa ser aperfeiçoado, nós não podemos ser estáticos. Então, veja, a questão das câmeras, e aí mostrando o trabalho da polícia. Por que a resistência à câmera? A câmera nos policiais. É uma proteção ao policial. E vai trazer o quê? Prova para o policial. E o STJ disse o seguinte, olha, essa entrada forçada na casa, ela tem que ser documentada. E ela pode ser documentada por 2 testemunhas. É simples, cria um bloquinho. A abordagem policial. É preciso que exija um indício. A polícia não pode chegar para qualquer pessoa no meio da rua e... Para. Ué, mas por quê? Qual o indício? Porque você e não o outro. Muitas vezes é isso, né? E aí vem a grande lógica da questão de um policial, um PM de São Paulo, que disse que a abordagem nos jardins é diferente da abordagem num bairro pobre de São Paulo. Ora, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Esse argumento. Existe uma isonomia, existe uma igualdade. E é uma questão de aprimoramento e com tecnologias. Vamos a outro exemplo prático para a gente entender como a tecnologia força o meio judicial a trabalhar de forma diferente. O réu, foragido, mandado de prisão, ele não viria para uma audiência antes da pandemia sem que tivesse transmissão. Ele não viria por quê? Porque ele saberia que era preso. Mas nós temos a possibilidade hoje de fazer a audiência transmitida. Perfeito. E aonde é que se proíbe? Aí, qual é a regra do direito? O que não é proibido é permitido. Mas eu vou ser desmoralizado na audiência, eu juiz, eu promotor, eu estrutura de Estado. Eu vou ser desmoralizado na audiência porque ele aparecer. Eu acho o contrário. Existem meios para você encontrar o réu com o link que ele está usando. É um meio para isso. O Estado ele precisa ser mais eficaz do que qualquer pessoa que está infringindo a lei, a margem da lei. Agora, só não se pode tirar o direito dele ser ouvido. Por quê? A lei não permite, mas a tecnologia permite. Perfeito. Inclusive, recentemente eu até gravei um vídeo sobre isso. Não sei se o senhor está acompanhando essa alteração do STF, da prisão em decorrência da condenação pelo tribunal do júri. E eu dizia e digo que se eu tiver um caso do júri, eu vou recomendar ao meu cliente para que não venha. Porque o tribunal do júri, doutor, eu não sei se na condição de juiz, talvez o senhor tenha absorvido essa visão que eu tenho como advogado. A gente tem uma demanda na vara entorpecente, a gente tem uma noção mais ou menos do que vai acontecer. A gente não sabe, porque, enfim, o processo é algo em mutação, tem hora que uma coisa acontece, a gente não sabe. Se a gente vai para a violência doméstica do mesmo jeito, um crime de assalto do mesmo jeito. Mas se a gente vai para um júri, não tem homem no mundo, nem mulher no mundo que adivinhe o que vai vir dali. É verdade. São 4 pessoas que vão decidir o futuro de outro cidadão ou cidadã com base num julgamento que não é fundamentado, não existe nem nada documentado que diga. Eu estava dizendo no sala de aula semana passada, foi semana mesmo que eu disse, que nós temos 2 formas da gente criar o pensamento lógico. Aquele que a gente fala e aquele que a gente pensa, né, que não pode ser nem falado, nem gesticulado. E os jurados, eles decidem sem falar, sem fundamentar, só com base no pensamento crítico que ele formulou. Como é que eu posso dizer para um cliente meu, com confiança, vá para o júri que o senhor não vai sair de lá preso? Não tenho condições. Mas se isso é a verdade, isso é algo que eu tenho muito, muito vivo dentro de mim, mas eu tenho a prerrogativa de dizer que ele pode fazer audiência por videoconferência, porque ele não pode conciliar os 2 mundos. Talvez a gente tenha que ter cuidado com relação a isso, porque essa antecipação dessa culpa em razão da condenação de um órgão colegiado desse jeito, inclusive eu tenho até uma proposta, que viu, Gilberto, já pode ser pauta de outros podcasts. O doutor Ivan aqui vai ser nosso freguês aqui do podcast. Não, chame o juiz do júri. Que eu acho interessante, se nós mudássemos a forma, olha que coisa interessante, a forma da votação de 7 para 6, ou até para 8, e nós tivéssemos um empate favorecendo a defesa
e a maioria, não simples, mas a maioria de 2 para dar uma condenação ou uma absolvição, nós teríamos condições de trazer um pouco mais de clareza para a decisão do júri. Por quê? A gente, às vezes, um voto muda uma vida, um voto muda uma prisão, e aquilo ali acaba tudo. Então, assim, é um universo de coisas assim, que a gente, às vezes, não sabe como colocar em palavras, mas a gente sente. Eu já passei por isso, porque essa decisão que aconteceu agora, que está acontecendo agora, há 2, 3 anos atrás, já teve um ensaio. Né? Acho que o senhor recorda, né? Que teve o primeiro ensaio, depois foi que realmente mudou. E acabou o júri, meu cliente foi preso. Aquilo, e olha que a tese era boa, o fundamento era real, concreto, e eu consegui, depois de 2, 3 meses, reaver a liberdade daquele cliente. Mas hoje não é mais assim. Assim já é quase uma coisa automática. Então, assim, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a liberdade é algo que não tem preço. A conversa está muito boa, fantástica, mas quanto mais longa a gente fica, mais pauta para o próximo podcast, que não vai ser sobre o Tribunal do Júri, vai ser sobre a pauta da gente aqui mesmo, que a gente tem muito o que falar. Quero agradecer de novo para o senhor, não só por estar aqui, mas por me atender sempre. A gente discutiu, já teríamos esse evento antes, eu sei que suas atribuições, que não são poucas, mesmo assim encontrou espaço para trazer essa luz para um assunto tão importante, para assuntos tão importantes, e, sobretudo, para engrandecer essa comunidade acadêmica, jurídica, que eu acho que precisa de discussões desse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação e sempre à disposição.